Graça e a paz, meus irmãos. Um bom dia para todos vocês. É com muita alegria que nós entramos novamente na casa dos irmãos, pedimos licença e queremos já, desde desse início de dia, de domingo, Dia das Mães, agradecer por cada um que está em casa, por cada família, por cada lar, por cada mãe. Graças dou sim pela vida e por tudo aquilo que há de vir, pelo futuro. Graças dou por tudo que passamos. Então, nesse momento de dar graças, de agradecer, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo agradecendo a Ele por tudo que passou, agradecendo a Ele por tudo que virá, agradecendo a Ele pela graça, pela família e pela mãe. Hoje, Dia das Mães. Queridas mamães, parabéns. Deus abençoe a sua vida e eu estarei orando por todos nós. Deus abençoe a todas as mães da nossa igreja. Oremos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento. Jesus, obrigado porque o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos aqui como igreja, distantes, mas unidos no Teu amor, Senhor, utilizando esta ferramenta, Senhor, para Te louvar, Te engrandecer, Senhor, e Te dar graças, Senhor. Graças pela família, pelo lar, graças pelo pai, pela mãe, pelos filhos, pelo marido, pela esposa, graças pela mãe, por esse dia que é dedicada a ela, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. E nós agradecemos e damos graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito e irá te fazer. Obrigado, é o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Amém. Amém. Queridos irmãos, agora ter tomado um café, né? Acredito que todos os irmãos já tenham comido, tenham tomado um café junto, bem gostoso, delicioso. Eu convido aos amados irmãos que abram as suas Bíblias. São duas leituras. A primeira leitura será em Efésios, capítulo 6, versículos 1 a 4. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Eu peço que os irmãos estejam acompanhando em suas Bíblias. Estarei lendo a nova versão transformadora. Peço que os irmãos estejam acompanhando. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Segunda leitura, nós estaremos fazendo no Evangelho de João, capítulo 15, os versos de 9 a 12. Evangelho de João, capítulo 15, dos versos 9 a 12. Eu peço que os irmãos estejam acompanhando a leitura. Estarei lendo, conforme dito, na nova versão transformadora. A palavra de Deus nos fala: Eu os amei para o Pai, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Palavras do nosso Senhor. Estamos no mês da família e hoje, como eu disse, especialmente o Dia das Mães. Parabéns, mamães, novamente. É muita alegria, né? Temos mulheres que dedicam a sua vida, né? Não só cuidando da família, mas também trabalhando, ajudando, né? Ou complementando, né? A família ou o lar. Mamães, parabéns, Deus abençoe. Mulheres de fibra, de força, que Deus abençoe a todos vocês e que o seu lar também seja
abençoado com as bênçãos do nosso Senhor. Mães, vocês são muito importantes para as nossas vidas. Sou filho, tenho a minha mãe, graças a Deus ainda. Então, filhos, dê um abraço na sua mãe hoje. Peça para que Deus esteja abençoando a vida dela. Ore com ela, ore por ela nesse dia. Não só nesse dia, mas todos os outros dias. E pensando na nossa meditação de agora de manhã, hoje, como eu falei, é o mês da família. Esse mês é o mês, estamos celebrando o mês da família. Estamos passando por um momento de viver um relacionamento mais profundo, talvez mais profundo um com o outro, dentro de nossas casas, nesse momento de pandemia. Estamos do lado dos nossos pais, dos nossos filhos, maridos, esposas, enfim. Vivemos juntos, porém num contexto dito normal, nós não estaríamos tão próximos um do outro. Nós teríamos o nosso momento, aquele momento que ficaríamos sozinhos, aquele momento do dia em que estaríamos junto com outras pessoas e não tão próximo quanto a nossa família. Hoje nós passamos mais tempo com a nossa família, mais tempo com os nossos pais, mais tempo com os nossos filhos, como dito. É interessante que quando nós ficamos muito tempo perto um do outro, percebemos hábitos e jeitos que talvez não tínhamos percebidos antes, justamente porque estávamos longe em alguns momentos. Alguns momentos até discutimos e nos desentendemos em alguns momentos um com o outro. E o desentendimento até é normal. Todo relacionamento saudável passa por um momento de desentendimento, que depois é ajustado, né? Depois é acertado isso. Porém, um relacionamento saudável, como eu falei, precisa ter um direcionamento para as pessoas. Num relacionamento, nós temos alguns princípios que precisam ser considerados para que o relacionamento saudável aconteça. E olhando para os dois textos que nós lemos, nós vemos princípios para um bom convívio. Um dos princípios que se deve ter em mente é o respeito. A definição de respeito que vemos no dicionário, e até eu coloquei aqui, é interessante. Fala o seguinte: ato ou efeito de respeitar-se, consideração, deferência, reverência, estima ou consideração por alguém ou algo, obediência, acatamento, modo pelo qual se encara uma questão, ponto de vista, o que motiva algo, razão, causa, sentimento de medo, receio, cumprimento, saudações, homenagens. E isso é o respeito. E é interessante você olhar para a origem da palavra, que é respectus em latim. A tradução é consideração e atenção. É interessante quando vemos na origem da palavra em latim e olhando para essa tradução, consideração e atenção, temos aqui uma definição sobre respeito. O que vemos é que o respeito nos leva a ações por alguém, uma ação de consideração, de atenção. A consideração parte do princípio que o outro é importante para a minha vida, que sua fala e opinião são relevantes para a minha vida. Sua vida é algo que nos agrada. Dar atenção a esse que nos agrada faz parte de uma ação de considerar e respeitar. Então, eu queria que você pensasse comigo sobre o honrar, que é o que o nosso texto de Efésios fala. Honrar principalmente pai e mãe, e estou falando aqui para nós, filhos. Vamos ver a definição de honrar, honra. Lá fala, um verbo transitivo direto, conferir honras a, dar crédito ou merecimento a. Transitivo direto, um verbo. Exaltar, levar às alturas, glorificar. Transitivo direto e prenominal, tornar-se digno, dignificar-se, enobrecer-se, engrandecer-se, manter-se fiel,
manter-se fiel a um compromisso ou alguém, fazer sentir ou sentir orgulhoso, lisonjear-se. Olhando para o latim, nós vemos na tradução como honrar, tratar com distinção. Quando nós honramos alguém, é necessário que haja ações. Honrar não é apenas expressar em palavras, mas é no viver do dia a dia com o outro. É ter atitudes que mostram o ato de honrar, o ato de considerar o outro. Ao falar sobre o respeito e a honra de filhos para com os pais, o apóstolo utiliza, inclusive, que é interessante, ele vai lá no Antigo Testamento e ele utiliza Êxodo 22 e Deuteronômio 5,16, que diz: honre seu pai e sua mãe, assim como terá vida longa e plena na terra, que o Senhor seu Deus lhe dá. O que o apóstolo está dizendo é o seguinte: honrar pai e mãe é a ordem de Deus. Além de fazermos isso pelo afeto que temos por eles, pelo amor, pela atenção, por consideração, nós precisamos fazer isso porque Deus quer que fazemos isso. Precisamos amá-los porque Deus quer que seja assim. Eles são pessoas colocadas em nossas vidas por Deus para cuidar de nós. Deus quis colocar seu pai, sua mãe, sua família em sua vida para cuidar de você, para mostrar as coisas da vida, para te orientar sobre o caminho a percorrer sobre essa vida. Ao falar sobre, o comentário bíblico de Efésios no Novo Testamento de Hendrickson, fala o seguinte: honrar implica amar, acatar de forma muito elevada, mostrar um espírito de respeito e consideração. Esta honra deve ser demonstrada para com ambos os pais, porquanto no que respeita ao filho, ambos são iguais em autoridades. Honrar é amar. Honrar é ouvir. Honrar é respeitar. Digo mais, dentro de honrar está o respeito. Porque quando você ama, você respeita, você honra. Deus te chama, filho e filha, a amar os seus pais. Deus chama filhos e filhas para que ouçam, respeite e ame seus pais. Então, ame seus pais, ame sua mãe e seu pai, pois eles podem nem estar aqui amanhã. Não deixe que esse dia chegue para você ficar desesperado ou triste depois, quando ele já se foi. Não deixe com que eles vão embora e você não fale para ele que os ama. Não deixe para amanhã uma frase de amor e carinho, o que pode ser dito hoje, porque o amanhã pode não vir. Ame seus pais através de ações, através de fala, através de carinho. Ame seus pais, porque eles te amam. Porém, é interessante porque o texto não abrange só os filhos. E aí agora nós vamos dar um outro passo. O apóstolo está preocupado com o ensinamento e orientação para a família, como eu disse no começo, no relacionamento saudável entre pais e filhos. Aqui uma parte para os filhos, agora a parte para os pais. Vemos que o respeito continua dentro da família, como eu falei, também por parte dos pais. E o apóstolo fala: pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. E é interessante que o apóstolo faz um paralelo com Colossenses 3:21, que diz lá: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. É interessante olhar para as duas frases e olhar similaridades entre elas. A questão aqui é justamente do pai
trazer a ira ou gerar a ira em seus filhos. E interessante que Colossenses ainda fala que a ira pode trazer desânimo para os filhos. E o que será que podemos trazer ira ou desânimo para um filho? Aqui eu vou enumerar algumas coisas, algumas ações que devemos, como pais, não sou pai ainda, mas serei em nome de Jesus, mas ações que devemos ter atenção. Primeira coisa, o excesso de proteção. Sei que estamos passando por um momento difícil e de medo nesse momento de pandemia, porém precisamos ter a confiança em Deus de que Ele protege os filhos. Devemos colocar a nossa fé em Deus e ter a certeza que Deus é aquele que nos orienta e cuida também dos nossos filhos. Precisamos ter o cuidado de orientar. Sim, precisamos ter o cuidado. Os pais precisam orientar seus filhos de forma cuidadosa? Sim. Porém, o excesso atrapalha. O excesso pode causar a própria ira dos filhos. Segundo ponto, o desestímulo. Os filhos têm sonhos na vida. Os filhos, eles têm planos. E eles querem contar esses sonhos para os pais. Às vezes um filho chega e confessa ao pai um sonho de ser engenheiro, ser professor, ser enfermeiro, ser médico, enfim. Mas, em alguns momentos, um pai ou uma mãe pode falar para o seu filho, ou não falar, mas expressar através de um olhar ou de um gesto, de que este sonho ele não vai alcançar. Isso é ruim. Dê a ele a certeza, por mais que seja complicado este sonho, de que ele vai conseguir. Ajude-o, esteja do lado. Não seja para ele um empecilho, porque empecilhos para o sonho ele terá, mas seja um agente motivador para ele. Uma outra questão, a negligência. Infelizmente, percebo que alguns pais acabam negligenciando o filho, negligenciando carinho, atenção, cuidado. Às vezes, talvez não por erro, não porque queremos, ou não porque o pai ou a mãe quer, mas porque não entende o filho e acha que dando algo material é um carinho. Não que não seja, mas às vezes o filho ele quer uma atenção. Às vezes o filho quer um carinho, um abraço, um aperto de mão, ser ouvido. E pais, olhem isso. Tenha essa percepção. Olhe para os olhos de seu filho e fale que também você o ama. Não tenha palavras pesadas. Eu sei que tem momentos que perdemos a cabeça, mas tenha gestos de carinho. Tenha gestos de compaixão, empatia. Tenha controle e peça ao Espírito Santo para que te dê este controle. Abrace seus filhos. Ame-os. Peça desculpa, se for preciso. Tenha gestos de carinho e mostre o quanto ele é importante para a sua vida. Pai, os filhos são os tesouros de Deus, um tesouro que Deus deu, colocou a sua vida. Ele é um companheiro, ele é uma companheira, um filho, uma filha, são amigos também. Além de amigos, eles são a testemunha da sua vida na terra. Se vocês der amor, se vocês derem carinho, eles testemunharão carinho. Se derem amor, eles testemunharão amor. Para concluir, eu
quero olhar para o segundo texto de João, do Evangelho de João, para o ensinamento de Jesus Cristo. É interessante que esse momento que Jesus está falando com os discípulos, capítulo 15 de João, é a última fala de Jesus antes de ir para a cruz, antes de morrer e ressuscitar. Aquelas eram as últimas horas do Mestre com os seus discípulos, com seus amigos, e por que não com sua família, com seus irmãos. Acredito que na nossa família nós somos amigos. Pai, mãe, filhos, filhas, filhos com os pais, maridos com suas esposas. E ali Jesus estava dando um ensinamento para eles. Ame uns aos outros, como eu amei a vocês. Nessa última fala, Jesus quer que seus amigos, seus irmãos, ficassem na sua alegria. Porém, para isso era necessário permanecer no amor dele. Aquele amor que ele teve por nós, de se entregar, assim nós devemos ter o mesmo amor, se entregando aos nossos pais, aos nossos filhos, às nossas esposas, às nossas mães. Esse amor é um amor em que deve ocorrer na família, no lar. Pai e mãe, ame seus filhos. Filhos, ame seus pais. Ame seus irmãos. E não é um amor apenas, como dito, de palavras, mas um amor de carinho, um amor de olhar, um amor de misericórdia, um amor de entrega, um amor em que sai o meu egoísmo e olha para quem a outra pessoa é e quais são as suas necessidades. Um amor no qual você senta com esta pessoa, ouve, chora, abraça, pede perdão. Hoje vivemos um momento de quarentena. E nesse momento de quarentena, Deus nos chama a honrar os nossos pais, a amar os nossos filhos, a não irritá-los. Jesus nos ensina a amar uns aos outros como Ele nos amou, se entregando, deixando os nossos desejos egoístas de lado e olhando apenas para aquele que vive comigo. E é através desse amor de entrega, do ágape, que Deus nos chama a vivermos uma vida em família, um relacionamento saudável, um relacionamento entre pais e filhos. Infelizmente, temos pessoas que estão perdendo entes queridos pela doença no mundo. Infelizmente, essas pessoas não conseguem até dar um adeus devido à necessidade de não haver um velório ou enfim um momento de dizer aquele último adeus e olhar para aquele ente querido. Pessoas ficam doentes sozinhas, isoladas, porque não podem entrar em contato com seus familiares por causa da pandemia. Seus familiares esperam ligações de médicos querendo saber sobre como está a saúde do seu ente querido. Pessoas estão sozinhas, desoladas devido a essa doença. Queridos, este é o momento de amar um ao outro, de amar o pai, a mãe, os filhos. Peça para que Deus transforme a sua vida, a nossa vida, e que depois deste momento de pandemia sejamos pessoas melhores, pessoas que amam aos filhos, aos pais, aos maridos e às esposas, pessoas
em que se entrega e que olha um para o outro de uma forma da forma que Deus nos olhou. Ame seu pai, ame sua mãe. Nesse dia, no Dia das Mães, filhos, dê um abraço na sua mãe. Olhe para os olhos dela e fala: mãe, eu te amo. Mas não deixa só essa ação acontecer nesse dia, por ser um Dia das Mães, mas faça isso diariamente. Fale para seu pai que você o ama. Pais, olhe para os seus filhos e fala: filho, eu te amo. Irmãos e irmãs, olhe um para o outro, abrace, peça perdão e fale: meu irmão, minha irmã, eu te amo. Maridos e esposas, amem-se, porque Deus amou a todos nós. Que Deus abençoe as nossas vidas, os nossos lares. Que Deus abençoe os nossos relacionamentos e oriente as nossas vidas através do amor dele. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu lar nesta manhã. Quero pedir para que Deus esteja abençoando a sua vida. E espero que neste domingo, no Dia das Mães, seja um momento de olharmos para nós, olharmos para o outro e percebermos que nós precisamos do outro. E ame este outro. Tenha gestos de carinho e de amor pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu irmão, sua irmã. Ame-o, porque Deus te amou. Depois vamos continuar os dois últimos versos do hino Graças Dou. E eu te convido a cantar ao nosso Deus, dando graças pelo futuro, pela família, pelo filho, pela irmã. Dê graças até mesmo por este momento, porque este é um momento único que nós estamos vivendo. Uma proximidade ainda maior um com o outro. O momento de conhecermos e de amar um ao outro. Oremos e logo em seguida estarei impetrando a bênção. Senhor Deus, obrigado, Pai, por este momento. Obrigado porque a Tua palavra vem ao nosso encontro e fala aos nossos corações. E queremos ser transformados por ela, Pai. Queremos amar um ao outro, queremos amar a nossa família, nossos pais, nossos filhos, nossas esposas. Queremos ter um relacionamento saudável, baseado no Teu amor, baseado no respeito, na honra, baseado, Senhor, no amor ágape, nesse amor em que o Senhor entregou por nós a sua vida. E nós queremos entregar as nossas vidas a Ti e aos nossos familiares. Obrigado por este momento, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos em Teu nome. Recebei a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com cada família aqui reunida, todas as mães da nossa igreja e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, um bom almoço, um ótimo domingo e até a noite no culto às 19 horas. Deus abençoe a sua vida.